Vamos continuar falando sobre o Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou nesta segunda-feira o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares em São Paulo. O ministro do Supremo também exigiu que a gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apresente um relatório mensal detalhando o andamento das medidas. O governo paulista já tinha firmado com o STF o compromisso de implementar o uso de câmeras em operações policiais. Na sexta-feira 6, a gestão Tarcísio de Freitas já havia dito à corte que, aspas, as ações previstas no cronograma apresentado estão sendo implementadas de forma gradual, fecha aspas, e que os testes estavam programados para 10 de dezembro. Barroso, no entanto, considerou que os dados apontam para o não cumprimento satisfatório dos compromissos assumidos pelo Estado de São Paulo. O ministro afirmou na decisão, aspas, é indispensável manter o modelo atual de gravação ininterrupta sob pena de violação à vedação constitucional ao retrocesso e o descumprimento do dever estatal de proteção de direitos fundamentais, em especial o direito à vida. Fecha aspas. Nessa hora, o Barroso defende, né? O direito à vida, que para ele não é muito bem desde a concepção, como diz lá o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. A conduta da PM de São Paulo tem sido alvo de críticas nos últimos dias, principalmente após a divulgação do vídeo que mostra um policial jogando um homem de uma ponte. O soldado Luan Felipe Alves Pereira foi identificado e preso. Olha, eu falo aqui com total tranquilidade, porque eu defendo há anos câmera em uniformes de policiais. Falei isso aqui outro dia e repito, a primeira missão do jornalismo, inclusive, é saber o que aconteceu. O que a gente vê em coberturas que já são objeto de muita polarização é que, sem saber o que aconteceu, a pessoa sai atacando um lado e defendendo o outro. É assim na faixa de Gaza e é assim em determinadas áreas de tensão em territórios brasileiros. Por exemplo, em determinadas comunidades do Rio de Janeiro que são controladas por traficantes de drogas ou milicianos, onde tem eventualmente uma operação policial. Então vai lá a operação policial, aí a esquerda sai em defesa dos moradores ou daquela cúpula criminosa de comando daquela comunidade e a direita sai em defesa da polícia. E em muitos episódios específicos a gente não sabe o que aconteceu. Quer dizer, se houve realmente o abuso policial, se era um criminoso, se era um morador, e a câmera, o filme feito pela câmera, ele pode ajudar a esclarecer os elementos singulares, específicos daquela situação particular. Então eu defendo isso já há bastante tempo. Então, só resgatando, a gente estava falando sobre a decisão do Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, de ordenar ao governo Tarcísio de Freitas em São Paulo que os policiais militares usem câmeras em uniformes. Eu estava dizendo aqui que eu sempre defendi que sejam usadas as câmeras. Fiz programa local no Rio de Janeiro, em rádio, inclusive ficava o dia todo falando sobre isso, até que veio uma operação policial no Jacarezinho, em que 28 pessoas morreram. Foi aquela gritaria imensa, a esquerda acusando a polícia, a direita acusando a bandidagem, e demorou-se a entender, e até hoje, em alguns episódios, não se sabe o que tinha acontecido. E eu falava, olha, por isso que eu defendo há tanto tempo as câmeras, porque elas podem ajudar a esclarecer cada episódio específico. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir isso, ou o STF está legislando quando vem impor a um governo uma medida como essa, em nome de direitos de minoria, de direitos fundamentais, usando certos artifícios que são bastante genéricos, porque a Constituição prevê isso. Com esse tipo de artifício, você pode mandar um governo fazer o que quer que seja. E aí o STF está governando. Então, assim, eu concordo com o teor, vamos dizer assim, da decisão do Barroso. Agora, não entendo que seja ele que deva decidir sobre isso. Cabe ao Congresso Nacional legislar, cabe aos governos, eventualmente, aplicarem da sua maneira. Duda Teixeira, como é que você enxerga? Eu enxergo que o Tarcísio de Freitas precisa prestar contas para a população. Então, é responsabilidade dele quando uma política, uma medida dá certo
ou quando dá errado. O Tarcísio e o secretário dele, o Derrite, eles mudaram um pouco a política que havia para essas câmeras corporais, e isso deu errado. E deu errado, já havia muita crítica quando eles mudaram isso, e depois a população reclamou. Esses acontecimentos que tiveram aqui em São Paulo, do policial jogar o sujeito para baixo da ponte, teve um estudante também que sofreu um tiro, tudo isso chegou aos ouvidos do Tarcísio, que mudou a política. E ele mudou a política porque, se ele tem planos depois de se reeleger, ou para o governo do estado de São Paulo, ou para a presidência, ele precisa contentar os eleitores. Então, a própria natureza da política, que precisa ser eficiente, mostrar resultados, já resolveu isso. Dentro da política, não tem por que o Barroso, que é um sujeito do judiciário, querer agora se meter nessa história. Não e talvez até levar dele um crédito, né? Porque o que você está dizendo, só para destacar o que você está dizendo, o Tarcísio ele já tinha manifestado, antes desse episódio, a mudança de posição dele, e nós criticamos o Tarcísio por ter pagado esse pedágio ao bolsonarismo, de ficar com uma posição contrária à Câmara Policial, em suposta defesa do policial. Ele se desgastou com esse pedágio que pagou ao bolsonarismo pela ligação que tem com Jair Bolsonaro, porque foi ministro da Infraestrutura. Mas ele já tinha mudado essa posição. Depois desse episódio, ele foi mais enfático ainda, então tudo já estava encaminhado. Agora o Barroso parece que quer dizer assim, olha, não, foi o STF que decidiu isso. E aí fica demais, Duda. E aí a pergunta é, então, por que o Barroso fez isso se o Tarcísio já tinha sinalizado que ia voltar atrás, né? É porque os ministros do STF têm esse desejo de atuar na política. Eles querem ser aprovados pela população, ainda que eles não queiram ter um cargo ali de governador, de prefeito, parece que eles precisam dessa aprovação. E outra coisa é que o STF parece que na dúvida interfere, né? Tipo, será que a gente deve fazer isso ou não? Não, a gente parece que faz meio que para ter o direito de fazer sempre que quiser, né? E isso é uma clara distorção do que manda a Constituição, que separa o que é do judiciário e o que é da política. Ricardo Kertzmann, se for ficar usando esse tipo de pretexto aí, de direitos, você vai interferir em tudo e vai governar cada estado do Brasil e o Brasil inteiro. Então, assim, me parece que os ministros precisam conter essa necessidade de afetar virtudes o tempo todo. A você não te parece? Parece sim, Felipe, né? Aquele artigo 5º, aqueles artigos que prevêem todas as garantias e direitos fundamentais, eles têm sido utilizados de forma extremamente alargadas pelos ministros para poder corroborar com qualquer decisão sobre qualquer coisa, porque, obviamente, a vida cotidiana vai estar sempre inserida dentro desses, entre aspas, direitos fundamentais. Nesse caso especificamente, Felipe, assim como você, eu sou a favor, sim, sou amplamente a favor das câmeras corporais. É uma medida, inclusive, a meu ver, protetiva até para os bons policiais, para quem faz o bom uso da farda, para quem faz o bom uso da arma e que está cumprindo o seu dever constitucional, porque há uma diferença entre justiça e justiçamento, entre polícia e violência policial, que indiscutivelmente, né, nos últimos meses aí em São Paulo houve um recrudescimento dessa violência policial, muito por culpa do governador, como vocês já acabaram de analisar, e isso tem que ter um fim. A Defensoria Pública de São Paulo recorreu ao Supremo para que o Supremo interferisse nisso. Só que a partir daí, o que a gente acabou de falar do ministro Flávio Dino, a partir daí o Barroso começa a avançar. Poxa, se você tem uma reclamação, uma provocação da Defensoria, por que não ficar restrita àquilo e determinar se o que está sendo pedido ou não é o correto, e não avançar em temas que fogem da prerrogativa do Supremo? Policiamento militar, as polícias militares, elas estão sob jurisdição dos governadores e não do Supremo. Pois é, a câmera ela ajuda a proteger o policial à medida que ela esclarece um episódio em que, eventualmente, ele fez uso da força, fez uso da arma, e há diversos episódios que são legitimados pela lei.
Quer dizer, se ele agiu em legítima defesa, se ele agiu para salvar um morador inocente. Agora, se ele agiu para fazer justiçamento, se ele foi lá executar alguém que já estava sob custódia, se ele espancou o morador para retaliar por algo que não fez e que ele estava cobrando, etc., bom, aí ele vai ser punido. Agora, como é que pode surgir um discurso, e surgiu, ou pelo menos se fortaleceu nesse ambiente dos bolsonaristas, de suposta defesa policial contra as câmeras? Então não é do bom policial que se está falando, é do mal policial. E se quer defender o mal policial porque se tem ainda um resquício daquela velha frase que bandido bom é bandido morto, etc. É como se todo mundo, então, que a polícia matasse, automaticamente se transformasse em bandido ou fosse bandido. Quer dizer, que não possa haver, eventualmente, um abuso policial que seja digno de uma investigação com a devida punição para o policial que se excedeu, para o policial que matou um suspeito sobre o qual ainda não tinha nada provado, ou que espancou, ou que matou um morador. Então é preciso distinguir as nuances e não recair nesse discurso ideológico rasteiro, que é bastante preocupante. Aliás, fica o alerta para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que outro dia, numa discussão pública com os governadores e o próprio Poder Executivo, o Lula quis fazer a foto, né? O Ricardo até comentou aqui no programa, ele falou contra câmeras policiais em uniformes. Claro que você tem uma questão de jurisdição, não só do STF, mas também do governo federal, sobre outros governos. O Caiado estava defendendo ali a liberdade do governo dele de decidir o que fazer, mas estava se colocando contra essas câmeras. E pode ser que em algum momento surja um desgaste para ele em relação a isso também. É preciso agir de uma maneira pragmática para solucionar problemas concretos, existentes, e não recair numa ladainha para agradar determinado segmento com um discurso ideológico rasteiro que não é baseado na realidade.